Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Esta é a palavra de Deus. Então, assim, esse tema, da batalha espiritual da guerra é um tema bem polêmico, bem controverso, tem muito abuso, em cima disso. E aí, para ser bem didático, a gente vai pensar no seguinte: primeiro a gente vai falar sobre contra quem lutamos, de que forma lutamos, em terceiro lugar, em qual arena lutamos. Então, contra quem lutamos, de que forma lutamos e em qual arena lutamos. Então, em primeiro lugar, contra quem nós lutamos. Verso 10 diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Talvez para a maioria das pessoas, na nossa cultura ocidental, pode parecer bem supersticioso até a gente falar de diabo, de poderes espirituais, Soa quase hoje em dia como crença em gnomos, fadas, duendes, como se fosse uma coisa que já meio que não existe mais. Isso porque a nossa cultura ela é muito influenciada pelo humanismo, pelo iluminismo, que faz a gente acreditar que todas as coisas têm uma causa natural. Então tudo é explicado através da ciência, tudo tem uma causa natural. É tipo aquele seriado Bones, vocês já viram, que é uma médica, acho que ela é legista, e ela é extremamente racional e tal, então assim, nada é sobrenatural, nada é fora do normal. E aí qual que é a ideia por detrás disso? Se você dominar as causas naturais, você consegue controlar inclusive as consequências. Então, se tem alguma coisa ruim acontecendo no mundo, é porque a gente ainda não teve tempo, recurso, conhecimento, tecnologia o suficiente para poder lidar com esse problema. O pressuposto por detrás disso é que, assim, por exemplo, através da política, a gente consegue resolver tudo. Então, com o investimento certo em educação, em tecnologia, em ciência, a gente vai transformar o mundo no paraíso. A ideia por detrás é isso. E assim, teve um lado bom nisso, porque esse desencanto do mundo fez a gente conseguir resolver um monte de problema que antigamente a gente não dava conta de resolver. Então, por exemplo, a gente consegue tratar as coisas do jeito certo. Uma epidemia, igual a gente viu aí a pandemia e uma epidemia, as pestes da antiguidade, elas eram tratadas antigamente como? Fazia sacrifício, fazia ritual, fazia missa e pedia, pelo amor de Deus, para resolver. Mas hoje em dia a gente faz o quê? A gente toma vacina, a gente toma remédio, a gente tem, higiene sanitária, tal, e resolveu um monte de problemas, salvou um monte de vida. A fome, antigamente, as pessoas aceitavam a fome com resignação, achavam que era castigo de Deus. Hoje não, a gente vai fazer pesquisa, vai investir tecnologia no plantio, na agropecuária e tal, e com isso a gente vai resolvendo os problemas do jeito certo. O problema dessa abordagem é que ela, de certa forma, ela é reducionista, porque tem uma série de questões que você pode aplicar psicologia, sociologia, antropologia, biologia, tudo que você quiser, e você não dá conta de explicar algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que gerou um grande conflito: como é que um monte de pessoas comuns durante a Segunda Guerra Mundial aceitou, apoiou o governo e se tornou parte da engrenagem que matou um monte de gente? Tem uma filósofa judia chamada Hannah Arendt,
ela se debruçou sobre essa questão, né? Então a Hannah Arendt, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi convidada pela revista New Yorker para acompanhar o julgamento do Eichmann. Eichmann era um cara que ele era o tenente-coronel da SS, que era aquela polícia especial dos nazistas, e ele era o responsável por mandar os judeus para os campos de trabalho forçado e para os campos de concentração. Quando a Hannah Arendt foi para assistir o julgamento desse cara, ela achou que ela ia encontrar um monstro psicopata, né? Assim, um cara, sei lá, diabólico. E a hora que ela olha o cara que está no julgamento, ela falou assim, o cara era extremamente comum, sabe? Ele era extremamente assim, um burocrata que seguia ordens. E isso deixou ela em crise. E aí a Hannah Arendt, ela escreve, tem um livro dela que chama Vida no Espírito, ela escreve assim, ó: o que me deixou aturdida foi que a conspícua superficialidade do agente tornava impossível rastrear o mal incontestável de seus atos, em suas raízes ou em seus motivos em níveis mais profundos. Os atos eram monstruosos, mas o agente, ao menos aquele que estava no julgamento, era bastante comum, banal e não demoníaco ou monstruoso. Nele não se encontrava sinais de firmes convicções ideológicas ou de motivações especificamente más, e a única característica notória que se podia perceber, tanto em seu comportamento anterior, quanto durante o próprio julgamento e o sumário de culpa que o antecedeu, era algo de inteiramente negativo. Não era estupidez, mas irreflexão. Ou seja, o cara que estava sendo julgado, o que ela pôde perceber assim de mais notório é que era um cara que não pensava muito. Ele só fazia as coisas, mandava, ele fazia. E aí o mais assustador no Eichmann é que exatamente essa ordinariedade, não tinha um cara demoníaco, era um cara comum. E esse cara comum podia ser qualquer pessoa. A Hannah Arendt, ela escreve assim, citando de novela: o problema com Eichmann era precisamente que muitos eram como ele, e que muitos não eram nem pervertidos e nem sádicos, mas eram e ainda são terrivelmente normais, do ponto de vista de nossas instituições legais e de nossos padrões morais de julgamento. Essa normalidade era muito mais assustadora do que todas as atrocidades juntas. Ou seja, pessoas comuns que amavam seus filhos, que amavam suas famílias, foram capazes de cometer coisas terríveis. E foi isso que deu um nó na cabeça dela. Ela falou assim, como é que essas pessoas aceitaram fazer tudo isso? Aí teve um psicólogo, o Stanley Milgram, que depois ele quis testar para ver se era verdade isso. Será que pessoas comuns, elas são capazes de fazerem coisas terríveis? E aí ele criou um experimento para ver se isso era verdade. Vocês conhecem o experimento de Milgram? Era assim, eu vou explicar para vocês. Ele pegou as pessoas que iam ser testadas, não sabiam, né, qual que era o teste. Ele falou assim, olha, você vai ter que dar um choque. Ele falava assim, são duas pessoas que estão sendo testadas. Uma vai dar o choque, outra vai receber o choque. E aí ele dava o choque, tipo um choque levinho na pessoa. A pessoa via que era, né? E aí tinha um botão que ia aumentando a voltagem. O cara que estava dando choque, ele ficava numa sala junto com um cientista. E a pessoa que recebia o choque, ela ia para uma outra sala, o cara não via a pessoa, só escutava a pessoa. E aí o cientista falava assim, tipo, o pessoal ia lá, dava o choque, aí o cara na outra sala, você sentiu? Senti e tal. E aí o cientista ia mandando aumentar o choque. E aí no botão estava escrito assim, tipo, leve, moderado, forte, muito forte, perigo de morte. E o cientista ia falando, cara, aumenta. Chegava um ponto que a pessoa lá da sala começava a gritar de dor. E aí a pessoa começava a pedir para parar o teste. E aí a pessoa começava a berrar, assim, sabe? Tipo, eu só que era um ator, na verdade. E aí o cara parava e falava assim, não, mas, tipo, tá machucando, né, tal. E o cientista só falava assim, continua, continua, continua. Quantas pessoas vocês acham que teve coragem de parar de dar o choque? Só 4% das pessoas testadas pararam de dar o choque. O resto, assim, teve um número muito alto que foi até o final. Chegava uma hora que a pessoa gritava tanto, depois a pessoa ficava em silêncio. E o cara mandava, tipo, dar o choque, assim, de morte 3 vezes.
e a pessoa obedecia. Aí o Milgram escreve assim, ó, o resultado da... Como é que fala? Da experiência dele. O próprio Milgram fala assim: essa é talvez a lição mais fundamental do nosso estudo. As pessoas comuns que simplesmente cumprem suas tarefas sem terem qualquer hostilidade particular podem tornar-se agentes num terrível processo destrutivo. Além disso, mesmo quando os efeitos destrutivos do seu trabalho ficam patentemente claros, o que lhes é solicitado cumprir ações incompatíveis com os padrões fundamentais da moralidade, um número relativamente pequeno de pessoas tem os recursos internos para resistir à autoridade. Eu pergunto para vocês, por que é tão difícil a gente resistir a uma autoridade? Que poder é esse que transforma pessoas diante de uma autoridade agentes do mal? Eu estava conversando com o Vi, né? O Vi, ele é formado em História e está estudando Sociologia, não, Ciências Sociais, né, Vi? Aí eu pedi para o Vi me dar a gente estava trocando uma ideia, a gente já tinha falado sobre isso, ele me deu uma explicação que é o seguinte: tem um cara chamado Durkheim, e o Durkheim argumentava que as maneiras de pensar e agir que são instruídas pelo coletivo, quando o coletivo fala qual é o jeito de você fazer as coisas, é maior do que o indivíduo. Está entendendo o raciocínio? A gente está dentro de um coletivo aqui, certo? Aquilo que a gente fala que é o jeito certo de agir é maior do que o indivíduo. Por quê? Porque tem uma força por detrás que é uma força coercitiva, certo? Então, dentro dessa força, se você não agir de acordo com o coletivo, as pessoas vão dar risada de você, as pessoas vão começar a te excluir. E se o que você fizer for, sei lá, você pode até ser criminalizado, né? Então, o indivíduo ele não tem o poder de simplesmente ignorar a instituição, ele tem que lidar com a instituição. Ou ele obedece, ou ele desobedece, mas ele não muda a instituição só porque ele quer. A instituição é maior do que o indivíduo. Tem aquele cara chamado Yuval Harari, eu não vou nem ler aqui a coisa, mas ele fala assim: essas redes de história que a gente cria nos meios acadêmicos, ele chama de ficção, construtos sociais ou realidades imaginadas. Então ele vai falar assim: a realidade imaginada é aquilo que todo mundo acredita, certo? Então, fala assim, a gente vive em um mundo paralelo, são dois tipos de realidade. Tem a realidade de verdade, aquilo que a gente consegue ver, tocar, as árvores, os rios, os animais, e tem as realidades imaginadas, que são o quê? São as instituições, os países, os deuses. Com o tempo, essas realidades elas ficaram maior do que os indivíduos, que a realidade de verdade. Então, assim, as árvores, por exemplo, elas dependem, né, da boa vontade do quê? Das empresas, dos países, das instituições. Isso é o que na Bíblia, a Bíblia ela tem uma linguagem própria para chamar de principados e potestades. É isso que a gente chama de principado e potestade. Essas coisas que têm poder. Tem um teólogo chamado Les Niebuhr que fala assim: os principados e potestades são reais. Eles são de verdade. Não é um ser que está flutuando aqui, sabe? Que entra aqui no nosso mundo, né? Não, ele se encarna em alguma coisa. Ele vai se encarnar onde? Em pessoas, empresas, países, instituições. E ele vai exercer poder sobre essas coisas. Então, isso é o que a Bíblia chama de principado e potestade. Vocês estão entendendo? Essas realidades imaginadas que a gente cria. E você sabe que isso é verdade. Sabe por quê? Porque todo dia a gente lida com isso. Você liga a televisão e você escuta lá: o mercado acordou nervoso nessa manhã e aí não sei o que lá, né? A gente fala da moda. A moda ditou, a moda é uma ditadora, né? Ela dita o costume, ela dita o que é certo. A gente fala do mercado, a gente fala da moda, a gente fala do que? Da opinião pública, a gente fala do governo. Quem é o governo? É o governo. O governo decidiu que, né? Então a gente lida com essas coisas. O lance, sabe o que é? Eu tenho para mim que a nossa cultura ela não quer olhar para essas realidades porque a gente não quer ter que lidar com isso. Então o que a gente faz? A gente usa aquele mecanismo de defesa que na psicanálise a gente chama de deslocamento.
O que é o deslocamento? Um objeto X, eu não quero lidar com o objeto X, o que eu faço? Eu desloco meus afetos por objeto Y. Então, lá no trabalho, por exemplo, eu tenho o chefe chato que eu tenho que lidar com ele. Como eu não posso, estou com raiva do chefe, eu não posso dar um soco na cara do meu chefe, eu chego em casa e eu chuto o cachorro. Você está deslocando o teu afeto para outro objeto. O que a gente faz na nossa cultura? Para a gente não lidar com os principados e potestades, a gente desloca eles para ficção, para fantasia. Aí a gente chama eles do quê? De Sauron, de Feiticeira Branca, de Voldemort, de Thanos, né? O que são essas figuras? O que são essas imagens? São as imagens do mal encarnado, tá? Então, e aí a gente não consegue então lidar com isso. Porque também a gente cai muito no clichê, a gente acha que o demoníaco, se a cabeça não estiver girando e a pessoa vomitando um negócio verde, você fala, não é demônio, né? Mas o que acontece quando Jesus fala assim, eu vou ter que ir para Jerusalém, as autoridades vão me matar, vão judiar de mim e tal, e aí eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Diz que Pedro olhou para Jesus e falou assim, não, Senhor, chamou ele de canto, falou, não, isso daí não vai te acontecer. O que Jesus responde para Pedro? Olha para Pedro e fala assim, vai para trás, Satanás. Pensa comigo um minuto. Jesus olha para Pedro e repreende quem? Satanás. Porque é Satanás que está falando pela boca de Pedro. E aqui a gente tem a chave para a gente entender. Porque a gente acha que a pessoa, assim, o mal, ele só usa as pessoas, ele só fala através das pessoas se a pessoa estiver endemoniada, né? Mas aqui a gente tem Pedro que estava conversando, estava trocando ideia, que era um discípulo, e Satanás está falando. Então a pessoa não precisa estar endemoniada para o mal agir através dela. É por isso então que Paulo vai falar aqui o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, não é a pessoa X ou Y que fez isso ou fez aquilo. É esse poder que está por detrás da pessoa, muitas vezes pessoas comuns, que vão simplesmente seguir ordens e que vão fazer as coisas. Vocês acham que Herodes, que o Caifás, o Pilatos, eles eram assim, especialmente maus? Eles estavam cumprindo ordem. Eles estavam tentando manter as coisas funcionando. E quantas vezes a gente não entra nisso? Então, o mal ele precisa se encarnar em alguma coisa. Às vezes são pessoas. Mas quase sempre, sabe o que são? São essas estruturas sociais. O Apocalipse fala disso. Então são os países, as tradições, a religião. É nisso e é contra isso que a gente luta. Tá bom? Mas de que forma que a gente luta? Então ele vai falar assim, Então agora meu ponto 2, tá? Gente, o ponto 1 foi mais demorado, tá? É que eu precisava fazer tudo isso só para falar, é isso. É mais real do que a gente imagina. Está mais presente no dia a dia do que a gente consegue ver. Está aí, a gente tem que lidar com isso. Porque o clichê que a gente tem, qual que é? Ou é tipo essas igrejas neopentecostais, que a pessoa chega aqui, né, com o braço para trás assim, e aí você fala, isso é... Não, a batalha espiritual não é isso. A batalha espiritual, na verdade, são essas estruturas que muitas vezes vão obrigar a gente a fazer aquilo que a gente não quer fazer. E é contra isso que a gente tem que lutar. De que forma que a gente luta? Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal. Orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração, súplicas, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Então agora eu vou mais rápido. É interessante que Paulo fala da armadura de Deus, né? Então fala, visto o cinto da justiça, o cinto da verdade, coraça da justiça, sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Vocês perceberam que a oração não faz parte da armadura? A oração não faz parte da armadura. Por quê? Porque se a luta é contra esses poderes espirituais, que agem a partir das estruturas sociais, né? Na verdade a gente tem que estar vestido, porque a oração é a própria guerra. A oração é o jeito que a gente vai lidar com essas coisas. A gente tem que estar com essa armadura, que é uma metáfora, né, que ele está usando, das coisas que a gente tem que se revestir quando a gente vai lidar com essas coisas que estão aí no dia a dia. Então, por exemplo, por que você tem que usar o cinto da verdade? Porque ele fala assim, para que vocês possam resistir às ciladas do diabo. A palavra usada aqui é cilada, você pode traduzir como estratégia, como método. E quais são os métodos do diabo? O próprio nome diabo quer dizer aquele que atira para dividir.
Então o que o diabo faz? O diabo ele sempre vai tentar causar uma ruptura, uma cisão. Ele vai falar coisas, ele é o mentiroso, ele vai falar coisas para fazer você ficar meio que na dúvida. Então ele não vai, sabe assim, essa coisa do exorcista, né, da pessoa tá girando, cara, isso daí manja. Não é o grande método do diabo, encarnar nas pessoas. O que ele geralmente vai fazer é o quê? É falar palavras, pensamentos, né, coisas para a gente ficar meio na dúvida. E aí ele vai usar duas coisas principais: a tentação e a acusação. Esse é o principal método do diabo: tentação e acusação. Então funciona mais ou menos assim. Por que você tem que, por exemplo, estar com o cinto da verdade? O diabo fala assim, por exemplo, ele pega uma pessoa que é solteira e ele fala assim: ninguém ama você. Acho que até Deus se esqueceu de você. Por quê? Porque se ele amasse você, você já teria se casado, você teria encontrado alguém para você namorar, para você casar e tal. Isso é o diabo falando. O que ele está fazendo? Está gerando acusação na gente. Então, a gente tem que estar com a verdade, por exemplo, para a gente entender qual é a verdade de Deus a meu respeito. O que Deus fala de mim? E aí o Espírito fala assim para você: não, cara, você é filho amado de Deus. Deus te ama, Deus está presente. Ele sabe o que é melhor para você, entendeu? Ele está com você em toda hora. Então você não precisa ficar preocupado com isso. A couraça da justiça, por exemplo, o diabo fala assim para você: pô, mas você fez isso e você ainda se diz que é cristão? Você acha que Deus vai te perdoar depois desse negócio que você fez, teve coragem de fazer? O que é isso? Acusação de novo. Aí o Espírito fala assim: olha, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então a gente se apropria da justiça de Cristo. O escudo da fé, por exemplo, o diabo fala assim: cara, mas esse negócio que você está tentando fechar, e se não der certo? Será que você vai ter grana para sustentar a tua família? Será que você vai conseguir, sabe assim, prover para os seus filhos? Será que vai dar certo? Talvez seja melhor você tentar um esquema por fora aí. O que o diabo está fazendo? Tentação. Ele está te tentando. Então você precisa usar o escudo da fé, né? Aí você lembra da palavra que Jesus fala: olha, não fique ansioso com o dia de amanhã, o dia de amanhã vai trazer os seus cuidados, basta cada dia seu próprio mal, você vale mais do que os pássaros. Vocês estão entendendo? A oração é a guerra, porque diariamente a gente é confrontado contra esses poderes que tentam afastar a gente do amor de Deus, da verdade de Deus, tentam alienar você da realidade de Deus. E gente, tudo isso que eu estou falando parece que é coisa boba, mas lembra do cara lá dos nazistas lá, do Eichmann, né? O cara, ele não era alguém que tinha um ódio pelos judeus ideológico. Os caras falam assim: quando ele entrou para o partido nazista, ele não sabia o que era o partido nazista, ele nunca tinha lido o livro do Hitler lá, o Mein Kampf, né? Ele não fazia ideia, tipo, surgiu uma oportunidade. Sabe o que esse cara era? Ele era um vendedor ambulante. Ele era um vendedor ambulante que tinha, assim, fixamente a ideia de ascender socialmente. Tudo que ele queria era isso. E ele viu uma oportunidade do quê? De crescer na vida. Então vocês estão entendendo? O grande mal, ele não começa grande, ele começa nas coisas pequenas. E aí a gente entende o meu terceiro ponto, que é o seguinte: onde que a gente luta essa luta? Paulo vai falar assim: para que vocês possam resistir o quê? Os dominadores desse mundo que vivem nas regiões celestiais. O que são as regiões celestiais? De novo o problema do clichê, né? Porque você escuta religiões celestiais, o que você imagina? Uma nuvem, né? Aquela coisa etérea, aquela imagem de desenho animado, né? Você imagina as pessoas com uma asinha de anjo tocando uma harpa. Mas regiões celestiais não é isso. Quando a gente olha para o próprio livro de Efésios, Paulo fala várias vezes das regiões celestiais em Efésios. Então, por exemplo, a igreja tem acesso às regiões celestiais agora, a gente leu isso na liturgia. Ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, você já é abençoado agora nas regiões celestiais. Paulo fala assim, que a gente tem acesso às regiões celestiais a partir da ressurreição. Então ele vai falar lá em Efésios 1:20 que quando Deus ressuscitou Jesus, Ele colocou Jesus assentado à direita do Pai nas regiões celestiais.
E aí mais para frente ele vai falar assim: e vocês que são a igreja, vocês também estão com Cristo, assentados juntos com Cristo nas regiões celestiais. Por quê? Porque o batismo, ele representa simbolicamente a nossa ressurreição. Então assim, a gente já vive hoje o poder da ressurreição. E aí, em terceiro lugar, fala assim, que é nas regiões celestiais que a gente lida com os principados e potestades. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando assim, olha, se vocês viverem o poder da ressurreição hoje, vocês já estão nas regiões celestiais. Porque o que é o poder da ressurreição? Toda a carta de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo está ensinando à igreja como viver essa vida da ressurreição. E o que é a vida da ressurreição? É vida no lugar de morte, é união e reconciliação no lugar de divisão e alienação, é amor e paz em vez de ódio, disputa. Ou seja, em qualquer lugar que tiver o estilo de vida da ressurreição e que se torna possível só por causa de Jesus, a gente está vivendo nas regiões celestiais. Por quê? Pensa bem comigo, se você estiver num lugar que você vai ter mais vida do que morte, você está no céu. Se você está num lugar onde tem reconciliação ao invés de separação, você está no céu. Se você está num lugar onde tem amor ao invés de ódio, você está no céu. Ou seja, regiões celestiais é o dia a dia, que a gente constrói quando a gente vive a partir do poder do Cristo ressurreto. Então, gente, e como é que a gente chega nisso? Os judeus achavam que... Lembra que Deus libertou eles lá do Egito? Quando Deus liberta eles do Egito, Miriam canta um cântico, ele fala assim, ó, Deus é um homem de guerra. E aí cria essa imagem de que o Messias que ia vir, ele ia ser esse cara que ia ser esse cara de guerra também. Que ia vir para liderar um exército, para poder libertar o povo do quê? Dessas estruturas sociais que oprimiam eles. E quando vai passando o tempo, você tem vários países, vários governos que vão oprimindo o povo de Deus. Até que chega Jesus Cristo. E você tem o Império Romano, que oprimia as pessoas. E aí o que as pessoas achavam? Pô, chegou o Messias. Mas o Messias não veio para liderar um exército. O Messias vem o quê? Em fraqueza. O Messias morre numa cruz. O que é a cruz? A cruz é o poder de todas essas forças do mal. Qual que é o poder maior que, por exemplo, pensa aqui no nazismo, né? Qual que era o poder maior que o nazismo tinha sobre as pessoas? Sabe qual era? O medo da morte. Por que, por exemplo, assim, muitos judeus foram para os campos de concentração, com a ajuda, inclusive, dos líderes judeus? Por que os líderes judeus ajudaram a mandar o próprio povo deles para os campos de concentração? Medo da morte. O cara fala assim, ó, se você não me ajudar, eu vou mandar você e tua família para o campo de concentração. Aí o que você faz? Você vai lá e entrega o resto. A cruz era o grande símbolo que Roma tinha de oprimir as pessoas. Vocês estão entendendo? É o último símbolo dos controladores, porque assim, quem controla o direito de matar, controla tudo. Quando Jesus morre e depois ele ressuscita, o que ele faz? Ele tira o poder das autoridades do mal. Por que os discípulos começaram a seguir Jesus e começaram a perder o medo de morrer? Começaram a ir para o Coliseu, sabe? Para as arenas e tal. E os caras iam cantando, os caras se ajoelhavam e oravam para Deus abençoar, inclusive o imperador que estava mandando matar eles. E aí foi com isso que o Império Romano foi ruindo. Por quê? Porque eles andaram no caminho do Messias, que não veio em poder, mas que veio no poder da ressurreição. Qual que é o poder da ressurreição? É você lidar com ódio usando amor. É você lidar com a separação usando a reconciliação, o acolhimento. É você lidar com a morte dando vida para as pessoas. Então, quando a gente vive desse jeito, a gente vence os principados e as potestades. E é isso que Deus chamou a gente a fazer. Minha oração é o seguinte:
O futuro dessa igreja aqui, ele vai depender de como a gente vai lidar em oração com os principados e potestades que estão lá fora. E isso começa com cada um de nós no nosso dia a dia, orando para Deus fortalecer a gente, para a gente viver o estilo de vida da ressurreição. E à medida que a gente vive generosamente, com amor, com conciliação, sabe? Querendo perdoar as pessoas e tal, a gente vai acabando com o poder da morte. É só assim que a gente vence as forças do mal. Vamos orar então agora, já que a gente vai vencer pela oração? Curva a tua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra. O meu pedido é que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ó Deus, complete aquilo que faltou, meu Pai, e que o Senhor ajude a gente a viver pelo poder da ressurreição, ó Deus. Que o Senhor engrandeça o teu nome, ó Pai, no nosso meio, que nós possamos ser esse povo da ressurreição, ó Pai. Esse povo que não tem medo, ó Deus, dos dominadores desse mundo, esse povo que confia na vitória que Jesus já conquistou para nós, ó Deus. E que o Senhor nos dê sabedoria, meu Pai, que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, ó Deus, para a gente enxergar e entender os mecanismos e as estruturas, meu Pai, de morte, ó Deus, que tem no nosso mundo, na nossa cultura, meu Pai. Quem são esses dominadores, ó Deus? E que o Senhor nos dê as estratégias certas também, meu Pai, para a gente vencer o inimigo no nosso dia a dia, na nossa vida, e para a gente conseguir também, meu Pai, vencer, meu Pai, cada uma dessas estruturas, ó Deus, que oprimem as pessoas, que trazem morte, que trazem destruição, meu Deus, para que teu nome seja glorificado no nosso meio. Abençoa a tua igreja, meu Pai, abençoa o teu povo, ó Deus, não só aqui no Novo Norte, mas em toda a cidade de Campinas, meu Pai, no nosso país, em todo o mundo, ó Deus. Que o Senhor possa ser exaltado entre as nações, ó Deus, e que todos vejam o teu poder, ó Pai, sobre o mal e sobre as forças do mal, ó Deus, porque o Senhor já nos deu a vitória e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.